Você acompanha agora o podcast Propósito, apoio cultural, New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo. A New Life Odontologia está completando 12 anos no mercado odontológico e já realizou o sonho de implante dentário em mais de 20 mil pessoas. A New Life é especializada em implantes, próteses, facetas, lentes, harmonização facial e alinhadores invisíveis, com a mais alta tecnologia e lançamentos do mercado. Conta também com a radiografia panorâmica digital, que é feita na hora, proporcionando mais conforto ao cliente, proporcionando mais conforto ao paciente. Todo o tratamento é feito em um só lugar. Conheça mais a New Life Odontologia. Ligue agora 3248-2000, 3248-2000 e agende a sua avaliação. New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo. Que música é essa que você estava cantando? Isso é Mas Quem Disse Que Eu Te Esqueço, é uma música um samba da Dona Ivone Lara com Hermínio Belo de Carvalho. Esse é um cara que eu trabalhei na década de 80, ele é produtor, e eu era operador dele, sonoplasta, aprendendo a escrever roteiro e tudo. Ele foi o cara que fez o disco Cigarra, da Simone. Ele lançou a Jovelina não, Dona Ivone e Lara. Elisete Cardoso, ele produziu um Elisete Sobe ao Morro, que é um disco fantástico. E um dia eu, sonoplasta, assim, gravando um programa que ele tinha, chamava Música, Toda Música. Então ele tocava 3 músicas, Marcelo. Ele sempre começava ele tocava um jazz, depois ele tocava uma bossa nova, e aí por último ele tocava uma coisa internacional, assim. E aí chamava Música, Toda Música. Mas, cara, isso em 88... Mas dessa música... E rádio AM, né? Aí ele é o compositor letrista dessa música. Ele fez com a Dona Ivone Lara. Aí a Dona Ivone Lara, ele contando que ele estava um sábado à tarde em casa dela, ligou Hermínio Belo de Carvalho. Esse cara ainda é vivo, tá bem velhinho, mas é vivo. Mora numa chácara lá perto do Rio de Janeiro ali. E aí ela ligou para ele: tem um samba aqui que eu quero te mostrar, tal. Aí chamou ele foi lá, ela mostrou o samba e essa música veio na hora. Daí ele contou por que Saudade, Mas Quem Disse Que Eu Te Esqueço. Foi a história que um amigo dele falou, estava em crise existencial, tal, e aí lembrando da vida amorosa e fazendo essa reflexão, né? Da saudade, algumas pessoas que ele dizia que esquecia, que ele tinha esquecido das pessoas. É mais ou menos por aí. E dessa música aí, qual é a frase que mais te toca? Deixa eu me lembrar a letra. Surgiu agora que nem... Saudade, amor, que saudade. Mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? Puseram a faca no meu peito. Ou seja, de qualquer jeito eu não te esqueço. Puseram a faca em meu peito. Mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? Saudade, amor, que saudade. Conhecimento, planejamento, propósito de vida, fé, carreira, tecnologia, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais propósito. Podcast produzido e apresentado por Marcelo Medeiros. Rádio Evangelizar. O meu convidado de hoje, ele tem uma relação muito próxima com a evolução da tecnologia, a evolução do rádio, da televisão, da obra Evangelizar, dos veículos de comunicação da obra Evangelizar, e é um excelente cantor. Como a gente pode perceber agora. Mas antes eu quero começar te falando uma coisa que está aqui dentro guardado, e você pode observar que no podcast ele tem uma nuvem de tranquilidade, que é por onde eu quero te conduzir hoje, porque você merece. Que bom, vamos voar então nessa nuvem. Eu quero que você saiba que eu quero marcar esse momento com uma frase minha para você. Pois não. Eu te amo. Ah, olha só que coisa Como linda. Como é bom hein? falar eu te amo para alguém, né? Que a gente realmente goste, admire e olhe nos olhos. Sim. Mas, lembrando daquele momento,
a outra parte não existe. Entendi. Aquele contrário. Deixa, sim. Mas ele é tão amoroso que ele também exala esse amor, até mesmo quando há a diferença da fala, do eu te amo. E eu faço minhas essas palavras do amor sincero, amor verdadeiro. Amor extra microfone, rádio, estúdios, televisão, extra nossa convivência profissional. José de Mello é diretor-geral da TV Evangelizar. Foi diretor-geral da Rádio Evangelizar quando tudo começou, de onde tudo começa. Ele implantou cada detalhe e cada ponto que está aqui. Hoje a gente presta essa justa homenagem a esse meu amigo que amo tanto. José Pereira de Mello. É isso, Mello com um L só, de família, origem nordestina. Trago toda essa influência da cultura nordestina, não só da música, que muito me influencia, mas também da culinária, né? O Nordeste influencia o Brasil, o Nordeste do século XX, com grandes nomes na área da literatura, da música, das artes plásticas, com todo aquele colorido, daquele céu quente do Nordeste, né, Marcelo? Que aquece os corações, faz com que as pessoas, diante de tanta dificuldade advinda daquela coisa da terra árida, do sertão nordestino, da falta da chuva, e aquela pessoa que está ali, que tem aquela lida do dia, acorda, o sol quente, reza, faz suas orações e sai para sua lida. Seja os pequenos afazeres ali, domésticos ainda, ou lida no gado, aquele vaqueiro nordestino, mas eu tenho essa muito em mim, assim, essa coisa dessa origem nordestina, né? Avô, pai, e eu sou aqui do Paraná, me criei aqui numa região chamada Terra Boa, perto de Cianorte, e trabalhei muito tempo na lavoura. Fui boia fria até os 16 anos. E eu, Marcelo, sou de uma família, meu pai teve 11 filhos. Eu tive, só que um morreu com 1 ano, e aí eu cresci com 9 irmãos, 5 mulheres, 5 homens. E naquele período, as famílias tinham muitos filhos, porque para trabalhar na lavoura mesmo, porque nós éramos chamados de sitiantes, nós trabalhávamos em sítio. Meu pai tinha um pequeno sítio, médio porte, e trabalhava na lavoura, colhia café. Então, eu assim, até os 16 anos, a minha vida era essa. Eu trabalhava colhendo café, rastelava o café, moía o café e, por vezes, ajudava meus irmãos em sacar o café para levar para a cooperativa para fazer a venda, porque nós vivíamos de colheita do café. Aí vem uma grande geada no Paraná, 76, chamada Grande Geada, e o nosso cafezal nesse período da geada estava em flor. O cafezal em flor é uma coisa linda, é uma imagem linda, uma flor linda. Ele dá uma flor branca, como um raminho, assim, uma coisa linda. E tem até uma música que marca esse período, do Luiz Carlos Paraná, um compositor de Ribeirão Claro, no interior do Paraná, que foi sucesso nacional. Era tipo uma marchinha, assim, meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. E aí vai, né? Você brincou aí que eu sou cantor, longe disso. Eu acho que nós merecemos cantar hoje. A gente só ouve música, mas nós cantamos também as músicas que a gente gosta. Mas por aí vai, Marcelo. Com essa geada eu venho para Curitiba, meu pai coloca todos os 10 filhos num caminhão, 11, 13 Mercedes, bota numa lona e diz assim: molecada, fica aí, não pode colocar a cabeça para fora, nós vamos viajar para a cidade grande, onde nós vamos morar agora. Porque o meu pai vendeu, queimou todo o café. Na ponteira ele leva, você tem que cortar com 10 centímetros e ele leva 3 anos para dar a próxima colheita. A minha família, 10 filhos mais pai e mãe, 12, portanto, vai em 3 anos sem colheita,
vai viver do quê? E essa é uma Vendeu realidade até então, até hoje. Nós esbarramos com essas histórias e histórias. Mas pulemos essa fase aí, que eu já cheguei em Curitiba. O que você cantava durante a colheita, já que estamos falando de música também? Então... Você lembra de alguma música durante a colheita? Você estava lá na colheita, na lida? Porque esse retirante nordestino, ele vem para o Paraná de Pau de Arara. Meu pai era um homem assim, foi um homem assim. Ele levou 42 dias de Caruaru, da feira ali ao lado de Caruaru, de caminhão Chevrolet 52 até Aparecida do Norte. Para o quê? Pagar a promessa. Não existia nordestino que não... pagou 42 dias comendo... Ele explicou assim, bom, primeiro Pau de Arara, não sei se todos sabem, né? Um caminhão... ele não tem... cobertura na carroceria, ele tem um grande banco no meio assim, e as pessoas sentavam ali e não tinha cinto de segurança, porque era um banco, como se fosse um banco assim. Eu não sei se estou conseguindo explicar, Marcelo, me ajude, mas aí tinha uma corda assim, cada um tinha direito a uma corda com um nó e ficava segurando. O caminhão, ele rodava super pouquinho, e meu pai dizia que esse caminhão que ele veio, quando chegava numa subida, os homens desciam. E até por vezes chegavam a ajudar a empurrar. Para ajudar a empurrar na subida. Então era isso. Ele leva 42 dias até Aparecida, paga a promessa, faz novamente, certamente pede novas graças, e vem para o Paraná, vem para o interior do Paraná, trabalhar na lavoura. E naquela época o Paraná tinha companhia de colonização, Colonorte, que eles chegavam para esses nordestinos e diziam: vocês são em quanto? Meu pai e mais 3 irmãos, homens fortes nordestinos, vindos. Não, nós vamos separar essa área aqui de vocês. Vocês cortam, derrubam a mata e plantam um café. E aí, por 4 anos, vocês ficam dividindo a colheita. E depois disso, vocês passam a ter direito à terra. E meu pai trabalhou o tempo com os meus tios até que eles tinham direito à terra deles. E é isso. Bom, é isso. Chegando na cidade, você começou a trabalhar, começou a estudar. Como foi teu contato? Aí eu chego aqui em Curitiba, Marcelo, jogava futebol, garoto, tal... Jogava futebol, e aí eu já quase com 18 anos, 1 ano e pouco já em Curitiba, chego em Curitiba naquele frio de Curitiba, fui morar na cidade industrial, na Praça 2, na Vila Nossa Senhora da Luz, e bairro Operário, recém-inaugurado. O prefeito na época era o Jaime Lerner. Inaugurou a cidade industrial e fui ali. Só que a gente veio da roça, não tinha habilidade para trabalhar em fábricas e tudo. Bom, enfim, meus irmãos começaram a trabalhar em fábricas e tal, e começamos a seguir a vida. E eu jogava futebol, aquela coisa, e meu pai: e daí, moleque, tem que trabalhar, tem que ajudar a família, não sei o quê, já está aí quase com 18 anos. Bom, comentei com uns amigos no campinho ali, no futebol, e um deles falou: eu sou office boy, estou saindo para entrar num banco para virar contínuo. Chamava contínuo. Era dar continuidade ao trabalho de outras pessoas. Essa profissão por aí, não existe mais. Não existe mais, nem office boy, né? Office boy, não. E aí ele falou assim: só que o cara lá da rádio, era uma rádio, ele me disse que surgiu essa vaga, mas para eu entrar no banco, nessa vaga de contínuo, ele disse que eu não posso sair se eu não levar alguém. E, vou te levar. Eu falei: claro, cara, fui lá. E comecei a trabalhar em rádio. A primeira rádio que eu trabalhei como office boy, e morava lá na Vila Nossa Senhora da Luz, e o diretor disse assim... Aí eu falei: puxa, mas olha, quanto vai ganhar? Não, X, tal, mas eu não tenho para vir trabalhar, tal. Daí ele falou: não, vou comprar uma bicicleta. Você sabe andar de bicicleta? Sei, piada. Futebol e bicicleta. Então, vou comprar uma bicicleta para você. Comprou uma Caloi 10,
E eu ia do Que era um Fazendinha, sonho. era um sonho. Calói 10 era Só o que sonho ele de comprou para eu poucos. pagar, né? Daí eu paguei durante um ano a bicicleta, você viu? Dá para calcular quanto que eu ganhava. Pois é. Levei um ano para pagar a bicicleta. E aí, mas paguei a bicicleta, fiquei todo feliz porque tinha pago, né? Bom, enfim, Marcelo, e aí começa essa vida Qual de era a office emissora? boy em rádio. A emissora na época era a Rádio Estadual do Paraná. É a rádio, antiga Rádio Colégio Estadual do Paraná, tocava música erudita. Então começou ali o teu contato com a Com música popular brasileira e música de concerto, a chamada música erudita, né? A música clássica para alguns, se pensarmos que o período clássico ali dos grandes compositores, né? Beethoven, Haydn, Bach, esses são os clássicos. E aí, essa chamada música erudita, música de concerto. E eu começo a ouvir tudo aquilo, mas perceba de onde eu vim, tá? E aí eu ouvia tudo aquilo e comecei a ser, falei, não, agora office boy eu quero ser operador de rádio. Aí eu tinha um amigo lá, que era o Mar Jorge Ribeiro, ele falou assim, não, José, escuta, eu sou operador lá na Rádio Caiobá e eu tô para sair. Você aprende, vamos comigo. Eu ia sábado e domingo lá na Rádio Caiobá e aprender a operar. Aí trabalhava com aqueles gravadores, tinha 3, mas eu usava 2, o terceiro era backup ali, ficava ali Ampex. Ampex. Poxa, cartucheira, 5 bocas, 5 minutos de intervalo, Marcelo, eu ficava louco. Mercadorama informa a hora certa numa boca da cartucheira, na outra era 1 minuto. De vez em quando se deixava passar 1 minuto, porque a hora certa, quem é do rádio, sabe que é de minuto em minuto, né? 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3. Só para a gente contextualizar, você falou de cartucho. Cartucho é uma espécie de fita, como se fosse um pacote de bolacha, assim, no mesmo formatinho de pacote de bolacha, né, das bolachinhas mais duras, e tem uma etiqueta na frente. O segredo estava em trocar as etiquetas por coleguinha Sim. que vinha depois. Sacanear o coleguinha, é isso. E você viveu na Rádio Caiobá por quanto tempo? Aí eu fui para Caiobá, depois fui para Difusora, Ouro Verde na época, AM, que aí tinha um operador chamado Foguinho, eu chamava ele de Seu Foguinho, e aí ele me ensinava a ser operador de AM. Daí comecei, né? Aí surgiu uma vaga de operador na rádio estadual, daí voltei, aqui eu tinha sido office boy, aí eu continuei nas duas, Caiobá e estadual. Porra, o cara já tem 2 salários. Não só isso, uma prática transitando em 2 modelos de rádio totalmente diferentes. E aí minha vida seguiu assim por uns 14, 16 anos, assim, sempre 2 empregos, 2 rádios. Uma rádio... Eu sempre mantive esse contato com a rádio estadual, depois virou Educativa, AM, FM, e até hoje a rádio existe aí, Educativa FM. Fui, inclusive, durante toda a caminhada, fui 2 vezes diretor-geral dessa rádio que eu fui office boy, e é isso. Mas sempre paralelo esse mercado, sempre uma rádio comercial e uma rádio educativa que é de predileção. Teve um período que eu fui para São Paulo, trabalhei na Rádio Cultura de São Paulo, na TV também, isso foi uma experiência de 2 anos, rápida, e voltei. Uma época de uma separação ali e tal, vou sair de Curitiba, vou para São Paulo. Aí começam os grandes amores da vida daquele menino que veio, entrou no rádio. Hoje eu converso com José de Mello, diretor-geral da TV Evangelizar, diretor-geral da Rádio Evangelizar, na implantação da rádio, e hoje é meu convidado no podcast Propósito. Obrigado pelo convite, aliás, Marcelo, e parabéns por esse podcast, né? E com esse nome tão significativo para a vida de todos nós, né? Porque você tem que conhecer o seu propósito, né? Como ser humano, todos nós temos que fazer essa reflexão. Qual é o meu propósito na vida? Ele é singular. É singular. Ele precisa ser... Olha, às vezes acho que ele até pode ser plural, né, Marcelo? Eu penso aqui, esse propósito, no sentido de ter vários propósitos. Estou ampliando. Pode ser? É que eu acho que você pensou uma coisa, eu inicialmente também, mas mas é propósito para o quê? É importante esse debate, essa conversa, porque
eu quero te conhecer. Qual é o ainda. propósito E na eu minha... quero mais ainda que todas as outras pessoas te conheçam. Apenas um cidadão comum, como diria o Vinícius de Moraes. Um rapaz latino-americano. Ou um rapaz latino-americano, como acho que é Belchior, né? Ou Sérgio Sampaio. Belchior. Eu sou apenas um rapaz... Belchior. Latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes. Música marca a minha vida, mas marca de todos nós. A sua, com a mesma intensidade que a minha. A música é muito especial na vida de todo mundo, né? A música, ela tem uma conexão direta com a nossa alma. Com a nossa... A música, ela é da alma. E você... A alma precisa de música. Precisa de poesia. Propósito, ele é, na minha opinião, singular no seguinte aspecto. O meu propósito, ele é pessoal, intransferível. Mas eu posso, sim, torná-lo plural a partir do momento que eu tento entregar um pouco da referência desse meu propósito para tantas outras pessoas que podem imaginar assim, puxa, que interessante. Meu propósito é esse, mas tem o do Marcelo, tem o do José de Mello. Aí, nesse aspecto, na minha opinião, ele se torna plural. Entendi. Para mim, o propósito, claro, ele tem essa questão individual. Quer dizer, o meu propósito hoje, você vê, eu estou prestes a completar 58 anos. Aí o meu propósito maior que eu consiga uma aproximação cada vez maior nessa questão da espiritualidade, que eu me desenvolva como ser humano. E a espiritualidade que eu falo aqui nem é só o exercício da minha religião, que eu amo, católico, mas assim, essa questão da espiritualidade como ser humano, olhar a natureza e ver Deus, olhar a natureza e ver o outro, ver a beleza das cores, o pássaro que voa, mas também a realidade, sem fugir da realidade social em que nós estamos inseridos, né? Claro, nós temos que olhar a realidade do outro. Então, tudo isso porque nós não podemos nos afastar da realidade, né? Do contexto onde nós estamos inseridos. Por isso que alguns dizem até que não existe a felicidade plena, porque você não tem como ser feliz diante de tantas infelicidades, né? Você pode ter momentos felizes, né? Momentos. Eu acho que é Guimarães Rosa, que tem um poema, um trechinho do poema dele que felicidade se faz em horinhas de descanso. Você vê, você está ali em algum momento partilhando em paz, é um momento da sua felicidade. Acho que viajei um pouco aqui, né? Vamos retomar o teu... Você merece uma música. Vamos nessa. Uma música que surgiu agora. Eu vou tocar um trecho dessa música para você. Ouvir. Mas antes eu vou narrar ela para você. Faz isso. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Tua boca pingava mel. Nossa. Paulinho Pedra Azul. Paulinho Pedra Azul, mineiro Paulinho Pedra Azul. Minas, uma terra maravilhosa, rica, né? Você vê como Minas é rico. Eu penso muito em Minas, eu amo muito Minas. E musicalmente, a terra dos grandes seresteiros. A questão toda do café, da escravidão, trouxe a riqueza cultural de Minas, né? A culinária, o barroco, a arte, né? A manifestação artística toda no estado inteiro. O meu amor pelo barroquismo começou em Minas Gerais, porque eu nasci em Minas Gerais. Você nasceu em Minas Gerais? Eu nasci em Minas Gerais. Pô, achei que você era piá curitibano, Marcelo. Você deveria me convidar para um podcast. É verdade. A hora que tiver um podcast na TV, eu vou te chamar. Claro. Mas eu não sabia, você é mineiro, então. Eu nasci em Minas Gerais. Nasci em Minas Gerais. O seu pai era mineiro? Minha mãe mineira, meu pai paraense, judeu paraense.
Aí Olha é para só. um outro podcast. Sim, Nós vamos certamente. Vamos deixar o Paulinho Pedra Azul tocar. Vamos lá. Mas lindo, hein? Obrigado por essa lembrança tão querida. Paulinho Pedra Azul é um compositor, violeiro, toca violão também, mas viola de 10 cordas, um cara sensacional com uma voz belíssima. Paulinho Pedra Azul. Eu converso com José de Mello, diretor-geral da TV Evangelizar. Para você que acompanha a nossa sessão de podcasts, na nossa central de podcasts, é importante que você conheça também os nossos relacionamentos internos. Nós que fazemos a obra Evangelizar, a você que entregamos tanto do nosso amor aqui dentro para que você receba na sua casa, para que você receba um pouco do nosso sentimento. É importante conhecermos uns aos outros. Assim como eu te surpreendi já em alguns momentos. Sim, Eu várias vezes. Eu adoro surpresas. É muito bacana, né? Surpresa. Eu gosto de homenagens. E hoje você é meu homenageado. Que bom, Me agradeço aproprio bastante. dessa intenção, dessa ação de te homenagear. Obrigado. Hão de Tô falar feliz. que o amor é passageiro. Não é. Ele é eterno. Posto que é chama, mas que seja imortal enquanto Dure. Vinícius de Moraes, né? Podcast hoje num Tá nível lá nas estrelas. mas Sensacional. é legal pro pessoal de casa também. De casa, quando eu falo da obra, né? Sim. O que esses rapazes estão falando? Mas a obra Evangelizar, você vê, você falou daqui da minha passagem na rádio, né? Eu chego aqui, Marcelo, rapidamente, só para poder chegar num fato em relação ao padre Reginaldo, eu chego aqui, depois... não, obrigado. Eu tomei um pouco antes de começarmos o programa, depois vou aceitar uma bolachinha. Por favor. Mas eu chego aqui num contexto de vida, assim... tinha saído de uma sequência de trabalhos um pouco pesados, falei, puxa, e aí surgiu a oportunidade. Não, tem um padre que fez uma parceria com o Grupo Marista e adquiriu uma rádio e tal. Vim conversar com o padre, daí chegamos num acordo, comecei esse trabalho aqui. E encontro todo esse processo de construção desse trabalho, né? Participo. Mas o que eu quero dizer, na verdade, era do orgulho que meu pai já, como eu gosto de dizer, deixou de versejar, mas, né, o grande orgulho dele é que eu trabalhasse, né, com um padre. Quando eu falei para ele que eu ia trabalhar com um padre, ele ficou super feliz, né? Falei padre Reginaldo Manzotti, ele na época não conhecia. Aí, mas ficou super feliz, assim, puxa, que bacana, meu filho, nossa, um padre, porque estou linkando com o meu padre, meu pai e o padre, porque já falei da fé do nordestino e tudo, aí ele ficou assim de um orgulho que me emociona até de lembrar, realmente super orgulhoso de ter um filho que ia trabalhar diretamente na profissão dele, né? Que é a minha, trabalhar com um padre e tal, e aí faleceu, assim, bem feliz com essa situação. Estou por aqui. Você, recordando seu pai hoje, você olhando lá para trás e trazendo ele aqui para a tua história hoje, qual é o maior orgulho de um filho? O maior orgulho de um filho é poder alegrar o seu pai. Poder saber que você olhar para ele e você vê que ele está feliz e que você fez a coisa certa. Eu estou falando isso também porque eu fui da minha família, dos 10 irmãos, só 2 fizeram faculdade, né? Foram fazer faculdade. Aí eu lembro eu ligando para o meu pai, ele estava, até o final da vida ele tocava armazém. Meu pai, quando veio para a cidade grande, antes a gente morava no sítio, ele trabalhava também na roça e tudo. Quando nós viemos para cá, o meu pai tinha uma veia de comércio. Ele se dava super bem. E aí ele, por anos e anos, sempre teve comércio. E por fim da vida ele tinha um pequeno mercado, um mercadinho, portanto, desses...
gostava muito do povo e fazia os negócios dele. E ele... Aí liguei para ele. Pai, passei no vestibular. Meu Deus do céu. Ficou muito feliz. Do outro lado, assim... E a nossa felicidade não cabe em nós quando o nosso pai está feliz. E aí eu acho que foi isso. Foi isso, né? Deu na veia porque é por aí. Um filho pensa em agradar o pai, né? Você, poxa, é uma satisfação muito grande você saber que você fez alguma coisa ou faz que dá orgulho para sua família, e no caso, especialmente ao pai. Nessa viagem que nós estamos fazendo, nessa jornada do rádio, vamos falar dos teus momentos mais emocionantes dentro da tua carreira do rádio, até que cheguemos à televisão. Tá. Então, do rádio, poxa, grandes momentos. Eu sempre tive essa questão musical aí, forte em mim, essa questão mais, uma música mais... Falei que trabalhei em rádio de música erudita, aprendi a conhecer, já vi grandes concertos, tive a oportunidade de ver grandes concertos. Vi um concerto que até sempre cito, com a Orquestra Sinfônica de Israel, e vi vários concertos, né? Curitiba, São Paulo, as grandes orquestras, algumas do mundo e as grandes orquestras do Brasil, especialmente no período que morei em São Paulo. Então essa coisa da música erudita. A música popular aí é mais forte, bate mais significativamente. Então essa questão da música, ela pega mesmo. Perdi o teu que você me falou para eu falar aqui. O que era mesmo? Quando você está dentro do rádio, tá. Qual foi o momento na tua jornada que você não cabia dentro de você? Porque legal. Há esse momento. Quando nós chegamos aqui dentro de um estúdio, nossa, eu estou pilotando um avião. Sensacional. Essa sensação eu tinha. Achava incrível em vários momentos assim das passagens que eu fiz, porque eu, você também, assim, passei por tudo. Comecei como office boy, depois fui operador de áudio, operador de gravação, depois fui chefe dos operadores, depois fui programador, depois coordenador artístico das rádios, depois diretor geral e fui. Então você acaba fazendo muitas funções e o rádio, todos sabem, é apaixonante, né? E, bom, falando desses momentos fortes do rádio. Quem entrou no estúdio e te impressionou? Então, aí, uma questão... Trabalhando em rádio, e gostando de música popular, música erudita, como eu falei, então eu conheci grandes nomes. Eu lembro um dia que eu cheguei uma manhã na rádio, mas aí eu ainda era office boy. Cheguei uma manhã na rádio, cheguei no jornalismo da rádio, que eu como office boy ia pegar os jornais na banca, levar para os jornalistas começarem a escrever, né? Eu cheguei e tinha um cara grandão, assim, de capa, um chapéu, assim, sentado num banco aguardando para ser entrevistado, né? Cara, assim, cara bonitão, sentadão ali no banco, com uma capona. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto um cara daquele, mas não era uma capa de um homem elegante no frio, não era. Era o Almir Sater, mas jovem, começando a carreira ali, tinha acabado de lançar o Trem do Pantanal, aquele disco dele que depois estourou, e o Almir Sater, isso uma coisa rápida. Aí, como se fosse um super-herói naquele momento. O cara ali com aquela capa, um chapéuzão de pantaneiro, assim, elegante ali, naquela postura, eu falei, porra, fiquei por ali, piazão, né? Fiquei, pô, quem é esse cara? E aí acompanhei a entrevista do cara, o cara saca de uma viola de 10 cordas e começa a tocar, faz uns temas ali, tema instrumental, e depois ele começa a cantar Trem do Pantanal, né? Esqueci agora a letra, mas você já ia brincar de cantar aí. Mas ela tá tocando aqui. Tá tocando. Então. Andar bem, atravesso o Pantanal, o povo lá em casa espera que eu mande um postal, enquanto estou bem, vivo, e por aí vai, né? Você inspirou grandes amores, hein? Muitos amores nessa vida. Você se apaixonou muito, muitas pessoas se apaixonaram por você? Graças a Deus, sim.
muitas paixões, muitas paixões, né? A vida é amor, né, Marcelo? Você começou aqui fazendo uma declaração, a vida é amor. Nós viemos para amar, né? Viemos para uma série de coisas, mas sem dúvida o amor é a essência da nossa vida, né? Quem ama transcende, quem ama não consegue esconder as suas verdades, não consegue maquiar. Você ama, não tem como fingir amar, né? E aí as paixões, grandes paixões, companheiras de vida, pessoas maravilhosas. Tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, assim, e que passaram pela minha vida, se rapidamente ou de maneira mais duradoura, mas sempre muito importante. Procurei sempre tratar as relações com muito respeito. Se pensava assim, puxa, não quero que essa pessoa fique chateada comigo, né? Não quero chatear a pessoa, porque vivemos coisas tão boas, né? E especialmente nos momentos difíceis. Porque ser humano, a gente também assim como a gente é amor, a gente também é conflito. Nós somos conflito, né? Porque como diz um psicólogo que me ajudou aí um tempo, assim, escuta, o que você espera? Porque eu tive 5 companheiros na vida. 7 foi algum... Não, tá tudo certo aí, são 5. De tempo mais duradouro, de convivência, né? Chamado casamento mesmo, 5. Então ele falava assim, não, né, a gente... ninguém se une a outro pensando que não vai dar certo. Mas veja, nós somos pessoas que criados distantes, com tanta informação diferente. O amor, o encontro, ele nos une. Mas ele não garante que você vai ter uma convivência em paz ou para sempre. É a vivência, é o respeito pelo outro, é a caminhada. Você tem que aprender que os pensamentos são diferentes e como entender o outro, né? É claro que eu estou falando isso no alto do 5.8, quase 5.8, mas, né, no calor das emoções você vai vivendo, né? Essa é a primeira parte do nosso podcast Propósito. Boa. Em breve, voltamos a falar mais sobre rádio, sobre amor, sobre amizade. Vida, é isso aí. É uma característica do podcast Propósito, e hoje o podcast foi cheio de muito amor, de muita verdade, de muita relação de amizade. E por poucas vezes deu vontade de fazer inverso, de oferecer uma música. Uhum. Mas agora eu quero que você pense, e é uma característica do podcast Propósito, encerrar com uma música. Tá. Lembrando que a música não acaba. Ela não acaba. O que você quer dizer que ela não acaba? Não vai tocar até o fim? Ela vai dar sequência para uma outra. Ah, música. tá. Então eu vou começar com uma coisa que... Você foi um grande programador de rádio. Continua esse trabalho até hoje, por exercício e às vezes até programa para os amor. amigos em algum Você encontro. tem o teu programa. Por amor. Então, Marcelo, tem uma música que me tocou assim muito, que ela me diz muito, mas é também de um irmão que eu perdi num acidente. E eu olhava para essa música e eu ouvia essa música e ela me tocava. Eu me lembrei dela agora. Chama Pequeno Perfil de um Cidadão Comum, o Toquinho, parceiro do Vinícius de Moraes, que canta. E aí a letra fala de uma vida breve, mas uma vida de verdade, uma vida intensa. E aí chama Pequeno Perfil de um Cidadão Comum e narra o cotidiano de uma pessoa. Conversei com José de Mello, meu amigo, a quem eu tenho uma admiração profunda. Eu trabalho com pessoas que amo, escolho trabalhar com pessoas que amo, com pessoas que admiro, e eu te admiro. Obrigado também. A recíproca é verdadeira. Assim que possível, eu sou um também cara quero tímido falar. assim como né? você. Mas a gente precisa, você sabe que
eu tenho aprendido, assim, uma pessoa falou para mim, não, José, você precisa expressar mais suas emoções, né? Você é um cara cheio de amor, cheio de vida, mas fala tão pouco, né, do que sente. Você é um cara, Marcelo, agora falando de você é um cara desprendido em relação a isso, porque você exala o que você é, né? E aí isso aflora em você, todo mundo que te conhece, e você é o mesmo para todo mundo. Eu vejo você do jeito que você me trata, porque a gente tem uma relação de amizade, respeito, profissionalismo e carinho e amor, como você falou, mas eu vejo você fazer isso com todo mundo. Então não é pela vida, é pelo outro, é pela existência. É pelo né? amor. É pelo amor. É isso, e é isso que vale a vida, né? O que mais vale? É o amor, né? Estamos de mãos dadas neste momento. Não fique nervoso, troca de afeto sincero, né, Marcelo? Um abraço, valeu, Zé. Muito bom. Propósito, podcast produzido e apresentado por Marcelo Medeiros. Rádio Evangelizar. Podcast Propósito. Apoio cultural New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo.